a pessoa mais exemplar, como já dizia Dom Jussano. Um brilhante estudante de filosofia, responsável do rádio e presidente de GS, na velha sede da Via Estatuto em Milão. Sempre ajudava na secretaria a senhora Luísa a mimeografar e separar todas aquelas folhas. Renunciava à prática do esqui para poder ficar com os jovens do rádio. Pide, fascinante por tantos motivos. E você não chamava atenção para si mesmo, mas para Cristo. E foi assim que, numa noite de verão, nas férias em Madonna do Campilho, no momento do silêncio, após terem rezado o texto, você sentiu alguém te cutucar. Era Dom Jussano que te sussurrava. Você, o que acha de ir para o Brasil? Para você, sinceramente, não parecia demais, porque demais era aquilo que você tinha dentro. Demais era aquilo que vocês estavam vivendo. E, portanto, era evidente que fosse daquela forma. Então, imediatamente você disse sim. Você partiu, deixou sua família, a universidade, o esqui e tantas outras coisas. Sua vocação missionária era uma urgência que ele fez deixar tudo para seguir as indicações do Senhor. Seus amigos lembram até hoje da força, da verdade e da pureza desse distanciamento. O seu modo de ser como homem e sacerdote imediatamente revela-nos sua rica humanidade e fé genuína. O seu estilo de vida sóbrio e essencial, o seu doar-se sem medida, esquecendo-se até mesmo da exigência de se alimentar, quando coisas mais urgentes lhe chamam. Evidencia-nos o quanto você se espelha no Senhor. Sabemos da sua incansável luta pela participação da Igreja nos movimentos populares, bem como da sua atuação prestigiosa na pastoral de favela. O termo comunidade não é apenas uma palavra para encher a sua boca, e sim uma realidade viva, sem dúvida, fruto de seu ministério sacerdotal. Com tanto trabalho, você ainda encontrou tempo para lecionar na universidade, um curso de filosofia frequentado por seminaristas que comentavam, cheios de entusiasmo, a respeito de suas aulas. Você foi preso enquanto defendia os moradores contra um grileiro, apoiado por cobertura policial, e então escreveu uma carta ao então governador, dando uma grande lição sobre a maneira correta de garantir os direitos de cidadania, especialmente para os pobres. Depois você voltou a morar no seminário do Coração Eucarístico, mas não podia ficar parado. Implantou atividades na nova paróquia de São Brás, no Conjunto Santa Maria, dando mais um exemplo de iniciativa pastoral. E Dom Serafim comentou, não tem jeito mesmo, o PIT não pode ficar sem exercer o sacerdócio junto aos mais necessitados. Você não lecionou mais, mas foi sempre disponível a ministrar palestras com suas colocações originais. Sua participação no mitin de Rimini, na Itália, e suas entrevistas publicadas na revista Passo têm sido ocasiões especiais para entendermos melhor a autenticidade do carisma de Jussano. Em 88, chegou a sua hora de mudar para a Itália. Dom Serafim resgatou todo o material preparado por você para a elaboração e edição de um compêndio da doutrina social cristã. Enfim, você voltou em 91 e a Santa Sé realizou o compêndio de doutrina social cristã, que hoje no mundo inteiro é texto oficial da Igreja. Ao reassumir a paróquia de Todos os Santos, você contou com a presença de senhora sua mãe, a saudosa Dona Giovanna, que transcorria longas temporadas aqui no 1º de maio. E disse, entendi que este meu filho é total e definitivamente doado à realidade daqui. Você sempre seguiu na construção do edifício espiritual das comunidades, toda uma vida de generosidade para ajudar o próximo. É fascinante seu devotamento à Igreja e ao povo, mesmo com sucessivos acidentes e problemas de saúde que lhe impõem cada vez mais sacrifícios. Um dos grandes frutos é, sem dúvida, a construção do conjunto de capelas nas diversas comunidades da paróquia, a beleza a serviço da liturgia. E o que dizer das suas pedaladas de bicicleta para chegar a essas comunidades que necessitam de socorro e da palavra que dá a força para continuarem a viver com dignidade?
Não existe nenhuma ladeira nessa cidade capaz de deter a sua missão. A vida nos chama a viver circunstâncias belas, complicadas e até mesmo incompreensíveis. Sua missão no Brasil, sua dedicação ao Senhor e à vida dos outros é um fato que muda a nossa vida e nos estimula a permanecermos ligados ao essencial. Você tem feito coisas extraordinárias e sabemos bem com quanta fadiga. Festejar seus 45 anos de missão no Brasil significa, primeiro, dizer o quanto somos gratos a Deus por ter operado diante dos nossos olhos através do seu testemunho de fé. Somos gratos pelo seu encontro com Deus do sangue, que tornou possível, de maneira nova e poderosa, a presença de Jesus Cristo entre nós. Somos gratos pelo seu sim, pela sua liberdade, respondendo dia após dia: faça-se em mim segundo a tua vontade. Somos gratos por participar dessa história. Obrigada, Pete.